Saiu o especial de Halloween da Marvel e tivemos o curta-metragem do Lobisomem na Noite. Mas será que você sabe quem é esse personagem? Hoje eu separei para vocês aqui 10 curiosidades sobre ele nos quadrinhos. Vem comigo! Fala aí, nerds, aqui é o Daniel. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de um personagem que já foi super famoso na Marvel lá para a década de 70 e que hoje praticamente é desconhecido pela maioria dos fãs. Lobisomem da Noite estreou agora nessa sexta-feira, né? E eu particularmente gostei bastante porque trouxe essa pegada mais da década de 20. Você consegue perceber referências a Drácula, aqueles filmes bem antigão mesmo. E eu gostei bastante também porque a Marvel agora ela tá começando a conectar o mundo místico, né? Quer dizer, esse mundo dos monstros, vampiro, lobisomem dentro do cinema, uma coisa que eu gosto particularmente. Mas agora, antes da gente ir pro vídeo, deixa aqui nos comentários se você gostou desse curta, né? Ou se você achou que foi só uma encheção de linguiça, sabe, que vai cair no esquecimento, ou que isso foi uma abertura para trazer novos seres místicos pro cinema. Comenta aí. Jack Russell. Jack Russell, que é o lobisomem, né, apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da Marvel, na HQ, né, Marvel Spotlight número 2 de 1972, onde ele tinha se transformado, né, em lobisomem e estava prestes a matar um assaltante, até que um policial conseguiu chegar ali e acabou que ele não matou. Jack, no outro dia, né, acordou lá pensando que aquilo foi só um sonho, tipo assim, porque eu sonhei que eu era um lobisomem, que troço bem esquisito. Só que ele acabou que toda noite, né, ele tinha o mesmo sonho, isso foi recorrente, até que um dia que ele foi na sua mãe, que já estava no seu leito de morte, e ela revelou para ele que ele tinha licantropia, que é, né, essa coisa de se transformar, e que isso veio através do pai dele, que tinha sido morto por caçadores quando se transformou em um lobisomem. Na HQ do Lobisomem da Noite, número 15, Jack descobre da sua história estar ligada totalmente ao Drácula, né, que é tipo o rei dos vampiros. Já que um homem dos seus antepassados chamado Grigory Russell, que teve a sua esposa morta por vampiros, quis buscar vingança e matou o Drácula. E por vingança também, a serva do Drácula, que era uma lobismulher, foi e mordeu esse cara, passando a ele a maldição. E depois chegou no Jack. Cavaleiro da Lua. Para você que não sabe, pessoal, Cavaleiro da Lua surgiu justamente em uma HQ do Lobisomem da Noite. E foi na edição número 32, lá em 1975, onde Mark Spector foi contratado para capturar o Jack Russell, né, capturar esse lobisomem. Então, junto ali com um grupo chamado Comitê, levando várias armas de prata, essas coisas, o Mark Spector até conseguiu capturar o Jack, quer dizer, ele conseguiu capturar o lobisomem. Porém, depois ele se arrependeu, eles entraram no acordo ali e ele ajudou o lobisomem a fugir. Porém, mesmo ajudando, né, o lobisomem a fugir nessa época, lá em 1975, Cavaleiro da Lua não era considerado um herói ainda, ele é meio que um mercenário, uma coisa assim, não era herói. Então levante-se e viva novamente, como meu punho de vingança, como meu Cavaleiro da Lua. O primeiro lobisomem na noite. Mas o Jack não foi o primeiro lobisomem da noite a aparecer na Marvel, já que quase 20 anos antes, né, 1953, na HQ Contos da Marvel, que se passa no século XIX, mostrou um jovem chamado de Johan, que estava esperando ganhar a mão da sua adorável dama, né, que era a Bettina. Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Mas Johan se preocupava por não ter dinheiro suficiente para impressioná-la, né? Quer dizer, é uma mulher de muitas exigências, então ele teve que fazer um jeito para conseguir tirar um dinheiro por ali. Com isso, ele vestiu uma roupa assustadora de um monstro para assustar um homem rico e roubá-lo. Mas acabou que ele foi surpreendido, pessoal, porque esse cara que ele roubou, na verdade, era um lobisomem de verdade. Então, no final da história, a gente descobre que eles dois fizeram um acordo, né? Então, enquanto Johan roubava as pessoas, o lobisomem se alimentava das pessoas. Então, o lobisomem chegava, assustava a pessoa, o cara roubava e depois o outro se alimentava. É tipo isso. Além disso, pessoal, para você ter noção da doideira que é revelado que a própria menina que o cara gostava era um lobisomem também. Então esses foram os primeiros lobisomens da Marvel. Um passado conturbado. Essa é uma das histórias mais sombrias do personagem, né? E ela aconteceu lá em 1998, quando o Jack encontrou o corpo de uma criança ali na floresta, o que já é uma coisa bem triste. Então ele rastreia, né, o predador, a pessoa que assassinou aquela criança,
então ele se transforma em um lobisomem. Então pela primeira vez em todas as histórias do lobisomem, a gente fica sabendo que ele, quando criança, tinha sido abusado sexualmente. Então quer dizer, um trauma que ele tinha. E na medida que o lobisomem ia atrás dessa nova presa, né, desse novo cara que fez essa crueldade, ele ficava com aquelas memórias de tudo que ele tinha sido acontecido. Por mais que aquele não era a mesma pessoa, né, que tinha feito com ele, ele sentia muita raiva daquilo que aconteceu. Então nessa história, né, mostra que a infância do Jack, né, alimentava cada vez mais o lobo interior, esse lobisomem interior, para ele ficar louco por causa do trauma que ele viveu. Agora só parando rapidinho para te perguntar, você já deixou o seu like? Porque se não, deixa o seu like aqui, metralha nesse like e mande pro amigo seu esse vídeo, porque isso me ajuda demais na divulgação a continuar trazendo esse vídeo para você, tá bom? Só lembrancinha. Legião dos Monstros. O lobisomem já até fez parte de uma equipe, né? E isso foi lá em 1976, quando ele, Morbius, Homem-Coisa e o próprio Motoqueiro Fantasma ficaram brevemente conhecidos como a Legião dos Monstros, quando se uniram para lutar contra um alienígena conhecido de Starced, que o nome doido, né? Mas se vê, até os vilões, até os monstros também têm uma equipe para eles. Na época, né, da saga Reinado Sombrio, o filho de Wolverine, Daken, né, matou o Justiceiro, literalmente cortando ele em pedaços. Porém, o Justiceiro voltou à vida graças ao Morbius, né? Que, como você sabe da história do Morbius, ele é um cientista. Então ele fez ele voltar à vida, só que meio como o Frankenstein da vida ali, bem doido. O Justiceiro já é doido, imagina como o Frankenstein. Em sua nova vida, Frank Castle descobre que a Legião dos Monstros se reuniu novamente com a missão agora de proteger os monstros, né, que estão sendo caçados por humanos. Então meio que ele se junta nessa equipe também. Então é uma equipe bem legal. Anos 90. Depois que a sua HQ foi cancelada, ele meio que passou um tempo sumido, né? O lobisomem aparecendo ali, outro aqui. Até que nos anos 90, né, com os temas místicos e terror voltando a bombar nas HQ. Nessa época, pra você ter uma noção, né, o Doutor Estranho e o Motoqueiro Fantasma estavam com tudo, tipo, as HQs deles estavam indo muito bem. Então o lobisomem acabou se tornando um membro, pessoal, dos Filhos da Meia-Noite, que você conhece muito bem. Essa equipe, né, que tem os temas mágicos, sabe? Essas coisas com personagens místicos como o Blade, o Doutor Estranho, né? O Motoqueiro Fantasma, Morbius e o Homem-Coisa na época. Então quer dizer, até ele já fez parte dessa equipe. Todo mundo faz parte dessa equipe, né? Nova tentativa. A Marvel já até fez uma segunda tentativa, né, pra HQ do Lobisomem da Noite voltar à tona. Isso foi lá em 1998, na HQ que começa com o Jack partindo em busca, né, de finalmente tentar se curar dessa parte lobo e monstruosa que vive dentro dele. Ele tentou resolver isso de uma vez por todas. Porém, logicamente, né, ele não conseguiu se curar. E infelizmente essa nova história do lobisomem também não conseguiu ir para frente, não conseguiu atrair novos leitores, quer dizer, ele já não é mais famoso como ele era na década de 70 e mais uma vez a série do Lobisomem da Noite foi cancelada, dessa vez com só 6 edições. Conexão com Darkhold. Eu já te falei da origem do lobisomem, porém existe uma outra origem, né, que tem a ver com o livro que você conhece muito bem, que é o Darkhold, o livro que a gente conhece muito bem no UCM, lá com a Wanda, né, usando ele, se misturando lá com uma Feiticeira Escarlate. A primeira aparição do Darkhold nos quadrinhos da Marvel veio numa história de 1971 do próprio Lobisomem da Noite, para você que não sabe, né? Onde Jack descobre que o seu falecido pai era, na verdade, um feiticeiro que possuía o poder do livro, né? Ele tinha esse livro em sua posse. Mais tarde, em 1972, é revelado que o pai do Jake, né, usou o livro para ganhar os poderes do lobisomem, né? E que acabou passando para o seu filho também. Tipo, até que a origem é melhor do que a primeira, né? Ele já derrotou o Hulk. E só para você ter uma noção do quão poderoso é o lobisomem, pessoal, ele já até lutou com o Hulk nos quadrinhos e venceu. Isso porque foi numa HQ especial, né, onde o Hulk lutou contra vários monstros, incluindo Frankenstein, o Drácula, entre outros. E lógico que teria o lobisomem também, né, nesse encontro. E no encontro aleatório ali, acabou que o Jack Russell e o Bruce Banner se encontraram. Então Jack pediu pro Bruce, né, prender ele durante a lua cheia, porque senão ele se transformaria no lobisomem, não poderia se conter. Porém, quando Jack inevitavelmente se transforma no lobisomem, mesmo estando
preso, ele acaba ferindo o Bruce, né, dentro ali da jaula, e acaba que isso desencadeia a transformação do Hulk. Por causa desse arranhão, dessa ferida ali, o Bruce Banner também não conseguiu se conter. O impressionante dessa luta é que o lobisomem deixou o Hulk ali como se fosse um fracote na história, porque ele acaba vencendo o próprio Hulk com uma chave de braço, pessoal, olha isso. E depois, né, o Bruce acorda, né, e o Jack já tinha desaparecido. Ele criou o filho da Lupina. E até a conexão do lobisomem com os mutantes, pessoal, ele tem também, já que ele criou o filho da Rainey Sinclair, que também é conhecido como a Lupina, né, que faz parte lá dos mutantes dos X-Men. A história é que Lupina, né, conheceu um príncipe lobo de Asgard. Anos depois o casal teve um filho, porém como ele era um lobisomem, o filho também nasceu com esses genes e se tornou um lobisomem também. E acabou matando um homem no seu nascimento, quer dizer, o bichinho já saiu fazendo a festa ali. Só que acabou que o pai dele já tinha morrido antes desse nascimento, e agora sua mãe, com o filho que fez isso, ela começou a sentir o desgosto do seu filho, e Lupina rejeita então o garoto e deixa ele com o Jack. Por causa da sua herança mística, né, que é o Tyr, essa criança, ele envelhece muito mais rápido que o normal. Porém, depois descobrimos que ele não era só um lobisomem comum, e sim uma figura profética, e que seu nascimento inaugurava a Guerra do Inferno na Terra, dos quais, né, figuras importantes do submundo, como o próprio Mephisto, Plutão e Satanás lutavam por esse domínio nos quadrinhos da Marvel. E para você ter uma noção, né, na HQ X-Factor, número 256 de 2013, né, Tyr chega perto de derrotar o Mephisto, porém no último momento ele acaba sendo morto por um tridente. Mas agora comenta aqui qual personagem dos quadrinhos você quer que eu traga uma análise aqui sobre curiosidade, sobre origem. Comenta aqui porque eu tô sempre lendo os comentários e tô sempre fazendo vídeos sobre o que vocês querem, tá bom? Comenta aqui, se inscreve e valeu!